Olá, muito boa noite para você. Estamos no mês de janeiro. Férias, veraneio, praia, sol. Essa é a época do ano que muita gente esquece os problemas e quer só aproveitar. Mas tem um perigo que está todo dia nos lembrando que esse mês também tem que ser de proteção, prevenção, porque o sol pode castigar nossa pele, nossa saúde como um todo. Os cuidados com a pele e a prevenção ao câncer de pele são os temas do nosso TVU Entrevista que começa agora. Muito comum entre os brasileiros, o câncer de pele representa 33% de todos os diagnósticos de câncer no país. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, são 185 mil novos casos por ano. Mas é uma doença que, se descoberta no início, tem mais de 90% de chance de cura. Bom, para debater esse tema, aqui no nosso TVU Entrevista de hoje, eu recebo o médico dermatologista Vinícius Ribeiro, que vai tratar com a gente sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, boa noite a todos. É um prazer estar aqui esclarecendo mais sobre esse assunto tão relevante para a sociedade. Bom, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutor, fez agora no mês de dezembro a campanha Dezembro Laranja, né? O verão começa em dezembro, mas em janeiro é quando está todo mundo de férias, indo para a praia e tudo mais. Então, por que nessa época do ano é importante redobrar esses cuidados? Bom, em dezembro a gente tem a chegada do verão no Hemisfério Sul e é por esse motivo que a gente escolheu esse mês, elegeu esse mês como um mês assim da gente fazer essa ação, né? O intuito é a gente trazer conscientização às pessoas sobre a importância dos cuidados com a fotoproteção e através desses cuidados a gente tem a possibilidade de estar prevenindo o câncer de pele. Certo. E aí, quais são, por exemplo, os sinais de alerta que a gente pode observar? Sinais, marcas, que tipo de coisa deve acender esse sinal para que a pessoa procure ajuda médica? Então, o câncer de pele ele pode se apresentar com várias alterações. Pode ser uma mancha, pode ser uma lesão com pigmento, conhecido como sinal, né? Aquele sinal escuro. Pode ser uma lesão parecida com uma espinha que não está cicatrizando, né? E eventualmente pode desencadear até algum sangramento. E aí a gente sempre observa, né, que são lesões que têm relação com o aparecimento em áreas que têm exposição solar ao longo da vida. Então aqui, né, no Ocidente, a gente percebe que as pessoas se expõem muito na região do colo, região dos braços, né, região de face. São os locais onde frequentemente a gente encontra essas lesões relacionadas com o câncer de pele. Doutor, agora muita gente se confia, baseado na cor da pele, nessa incidência maior ou não de câncer de pele. Quem tem a pele negra diz que eu tenho muita melanina, eu estou mais protegido. É verdade isso? A doença afeta mais pessoas brancas? Então, a melanina ela é de fato um fator protetor, tá? Só que o que ocorre é que pessoas que têm a pele mais escura, as chamadas melanodérmicas, elas têm uma possibilidade, existe também nelas a possibilidade de desenvolver lesões relacionadas ao câncer, né? Então, a gente tem uma incidência muito maior nas pessoas realmente que têm a pele clara, os olhos claros e os cabelos claros. Esse grupo realmente é o grupo de risco para desenvolver as lesões de câncer. E como é feito o tratamento? É só a extração ali daquele sinal, daquela parte da pele? Ou em alguns casos é preciso fazer quimioterapia, radioterapia, por exemplo? A depender de qual seja o tipo de câncer, é necessário sim que a gente faça um tratamento mais invasivo. O tratamento muitas vezes ele envolve uma cirurgia local, onde a gente retira a lesão com uma margem de segurança para que a gente mande esse material para uma biópsia e a gente se certificar que a margem que a gente tirou não tem mais nenhuma célula cancerígena ali ao redor e aí a gente dá o diagnóstico já de cura para o paciente. No entanto, existem os cânceres que eles têm potencial de se espalhar, de se metastizar, né? A gente tem um melanoma, que é um câncer de pele extremamente agressivo, que ele tem um potencial de causar metástase. E aí, quando isso ocorre, né, a gente precisa fazer um tratamento à altura. Assim como os outros tipos de câncer, é importante estar ligado na questão familiar. Se outras pessoas da minha família tiveram câncer de pele, eu tenho mais chance de ter ou não? Sim, ter esse fator familiar, né? Se algum dos seus familiares, pai, mãe, desenvolveu em algum momento da vida alguma lesão de câncer de pele, a gente considera sim um fator de risco.
Doutor, a gente falou aí da doença, mas quais são então os cuidados que todos nós devemos ter para prevenir, né, essa doença? Então, o primeiro cuidado, eu sempre falo, que é a gente evitar o sol, né, nesse período que compreende onde a gente tem a maior incidência de radiação na superfície da Terra. Então, aqui no Nordeste, a gente vai sempre evitar o sol no período que vai das 9 da manhã até as 3, né, às 15, 16 horas. Se isso não for possível, né, o que a gente orienta é usar o protetor solar nas regiões onde a roupa não cobre. Então, por exemplo, Ranieri, aqui onde a gente está fora do terno, né, a gente teria que aplicar o protetor solar na região do dorso das mãos, região do pescoço, né, região de orelhas, que muita gente esquece, nuca e face. Só que existe também, né, a quantidade adequada para que a gente faça essa fotoproteção e realmente a gente se considere que o paciente está protegido, né? Então, a gente orienta um protetor solar com fator de proteção acima de 30, que tenha fator de proteção para os raios UVA e também UVB, tá? Qual que é a regra básica, assim, que vocês podem estar aplicando em casa? Então, o protetor solar, por exemplo, de face, a gente vai ter uma dose, uma medida, para que a gente obtenha realmente a coisa da proteção solar. Eu sempre oriento que os pacientes podem usar a regra dos 3 dedos. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês a quantidade que seria equivalente para que a gente tivesse realmente uma proteção efetiva da região da face. Então, essa quantidade aqui você pode passar através de camadas e passa uma primeira camada, aguarda secar um pouquinho, depois passa a segunda, aguarda secar um pouquinho e passa a terceira. Qual que é o grande problema, né? Muitas pessoas, elas não conseguem, Ranieri, fazer o uso do protetor solar por questão de cosmética, né? Alguns reclamam que fica pregando e aqui o clima também não ajuda, que aqui a gente mora numa região muito quente, né? Os pacientes também do seridó reclamam bastante disso e isso nos preocupa porque, infelizmente, a gente está vivendo o aquecimento global. Cada ano a gente tem sentido na pele os efeitos do aquecimento. Eu vi uma notícia recente agora que, por exemplo, o aquecimento vai ficar mais intenso agora e é uma coisa irreversível, porque até então a gente aguardava que houvesse uma reversibilidade na questão do derretimento das geleiras polares. E, infelizmente, foi noticiado já que agora que todos os esforços, o tempo que a gente tinha para fazer essa reversão, ele esgotou. Então, já não é mais algo reversível e o que a gente vai vivenciar, infelizmente, é isso. São verões cada vez mais quentes, a questão o buraco que a gente tem na camada de ozônio, né, que frearia boa parte dessa radiação, tem aumentado cada vez mais em virtude do aquecimento, da poluição, né, a questão do plástico, que é muito produzido aqui no nosso planeta, e da gente não ter políticas públicas mundiais, a nível mundial, né, tão efetivas para o combate do aquecimento. Então, infelizmente, a gente se preocupa bastante com isso, né, esperar daí que, infelizmente, esse número que hoje gira em torno de 185 mil casos, ele tende, infelizmente, a aumentar. Doutor, aí a gente falou, né? A gente está falando agora nesse mês de janeiro da questão do verão, muita gente está na praia, mas vem também os trabalhadores que ficam ali muitas vezes o dia inteiro no sol, né? Quem trabalha, por exemplo, com agricultura também no interior do estado, quem trabalha mesmo nessa região litorânea, que está lá vendendo alguma coisa e que está sempre trabalhando de sol a sol. Quais são outras medidas que podem ajudar além do protetor? Aquelas camisas, por exemplo, com proteção solar, que a gente vê muitos trabalhadores usando, né? Quem é também entregador de aplicativo, que está ali na moto sempre também o dia inteiro no sol. Esses tecidos ajudam, tem que ter cuidado na compra desse material. Chapéu, boné, esse tipo de coisa ajuda também? Isso, ajuda, né? Eles têm realmente o certificado, o conselho que a gente dá é que procure no site do Inmetro, né, a marca da camisa que você está usando para que ela tenha o certificado de fotoproteção. O que acontece é que ele se desgasta com as lavagens, né? Então a gente orienta que em um determinado número de lavagens, né, que você descarte a peça e adquira uma peça nova. Outras coisas que a gente pode usar, né? Então assim, a radiação solar também é muito prejudicial para a região dos olhos. Há várias doenças, né, relacionadas nos olhos relacionadas a essa radiação ultravioleta. Então usar lentes escuras com um certificado de proteção solar também é uma coisa que a gente recomenda bastante, porque protege não só os olhos, como a região ao redor dos olhos, as pálpebras. E essa pele das pálpebras é a pele mais fina que a gente tem em todo o corpo.
prova que ela envelhece também no ritmo mais acelerado em decorrência disso. Daí a gente orienta que, além do protetor solar, né, seja feito também o uso dos óculos com lentes com certificado de proteção ultravioleta. Doutor, eu tenho uma dúvida agora que é minha. Quando a gente sai de casa, todo dia tem que passar protetor ou é só quando vai para a praia? Porque eu penso assim, eu saio de casa, entro no carro, depois vou ali para o meu local de trabalho, fico lá o dia ou a tarde, depois volto. Eu penso assim, a minha exposição solar é tão baixa, eu preciso passar todos os dias o protetor para toda saída de casa? Então, a gente tem dois tipos de radiação, né, que a gente acomete mais a pele no sentido de trazer problemas. A radiação UVA e UVB. A radiação UVA, mesmo em dias chuvosos, ela vai incidir sobre a nossa pele porque ela consegue ultrapassar as nuvens. Ela ultrapassa, por exemplo, o vidro do carro com película e é essa radiação que ela está relacionada com o envelhecimento precoce da pele. Com o afinamento da pele também, ela consegue chegar a nível da derme, que é uma região da pele que já é bem profunda, e desorganizar lá toda a nossa derme, trazendo justamente esse envelhecimento. Então, para as pessoas que se preocupam, né, com a aparência, que querem ter uma pele melhor, né, eu aconselho sempre que o protetor solar seja usado mesmo em dias chuvosos. Maravilha. Falamos muito dessa questão solar, do cuidado com a pele, do câncer de pele e quais as outras doenças nessa época do ano que aparecem com frequência, que o senhor recebe no consultório, né? Geralmente micoses, pano branco, essas questões relacionadas à piscina, à praia. Isso. O verão, ele traz também um aumento da transpiração no corpo, né? Então, o que muitas vezes ocorre, por exemplo, bebês, a gente tem doenças relacionadas com o suor, porque os bebês eles ficam muito no colo das mães, né, dos pais, e transpiram bem mais nessa época. E aí pode aparecer o quadro que a gente chama de brotoeja, popularmente conhecido como brotoeja, que tem variantes, na verdade é a miliária rubra e a cristalina, é bem frequente nessa época do ano. Doenças no couro cabeludo também relacionadas ao excesso de transpiração ou uma lavagem inadequada são as tricoses, né? A gente pode ter a tinea do couro cabeludo, que também é muito frequente nessa época, e as queimaduras por exposição, tá? A gente tem queimaduras principalmente na faixa etária pediátrica, é comum, então a gente pede aos pais que, uma vez as crianças estando em praia, não pode relaxar com a aplicação e reaplicação do protetor solar. Aqui no Brasil, a grande maioria dos filtros de proteção solar, eles não têm resistência à água. E aí a criança foi, mergulhou ali na praia, boa parte do produto fica lá diluído, né, e é removido da pele. As crianças têm uma idade limite para poder estarem expostas ao sol, irem à praia? Qual é essa idade? Então, a gente pede que é somente a partir do 6º mês, né, que a gente tolera que a criança ela venha a ter essa exposição. Até certo tempo atrás, Ranieri, se imaginava que era saudável aquela questão do banho do sol, para a criança produzir a vitamina D, mas hoje isso aí já é uma coisa que já está muito sedimentada, que o benefício ele não supera os riscos que a criança teria por conta dessa exposição. Essa questão da vitamina D também as pessoas se preocupam muito, né, e falam muito com relação a esse tema. Com o protetor solar, o corpo produz a vitamina D ou essa proteção ou essa exposição ao sol tem que ser sem o protetor para que o corpo produza? Olha, isso é uma pergunta bem importante, porque assim, o que a gente vê, pelo menos em rede social, né, eu acompanho muitos pacientes colocando, estou uma foto exposta ao sol e dizendo, eu estou aqui em busca da minha vitamina D, né? Não é um bom negócio, né? Quando a gente coloca a questão do risco e do benefício entre essa exposição e o mal que ela pode lhe trazer e o benefício que ela pode trazer, eu não considero uma coisa útil. Então, o que é que a gente pode fazer, né? As pessoas que elas têm uma deficiência de vitamina D, é bem mais aconselhável que elas supram essa necessidade dessa hipovitaminose através de suplementação. Então, hoje a gente tem excelentes produtos, né, medicamentos no mercado, grandes empresas farmacêuticas que oferecem, inclusive, produtos com que a gente faça administração a cada 2 semanas ou semanalmente, né? No caso de crianças, existe a apresentação em gotas. Então, não é uma desculpa para que você se exponha ao sol. Hoje, infelizmente, é a questão do que o sol traz de malefício, né, não compensa o fato dessa exposição justificada por uma produção de vitamina D. Maravilha. E se eu fui lá para a praia, aproveitei um final de semana de férias e fiquei muito queimado? Você falou aí dessa questão da queimadura provocada também pela exposição solar.
muita gente fala, né? Tem desde receitas muito caseiras, como pasta de dente, né? Passar para dar um frescor ali maior, a passar hidratante. O que é aconselhado nesse pós-exposição solar? Então, após haver uma queimadura solar, né, a gente pede justamente para que se evitem pacientes que chegam todos sujos de café, às vezes, né? Então, essa coisa da medida popular, ela muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, né? O creme dental, inclusive, ele pode causar queimadura na pele. E ele é voltado para o tratamento da mucosa da boca e dos dentes, não da pele que a gente tem exposta aqui fora, né? Então, o que é que eu deveria fazer, né? Se ocorreu a queimadura, a gente utiliza-se de loções pós-sol, que muitas vezes são compostas de aloe vera, que é um produto natural e por si só ele já traz refrescância. Um outro produto que pode ser muito bem-vindo é a pasta d'água, tá? Queimaduras mais sérias, mais profundas, em algum momento a gente pode utilizar de alguma medicação à base de corticoide, mas aí é interessante que seja acompanhado, né, por um profissional médico, para que não traga também problemas. Doutor, eu sei que tem médicos que se especializam em questão de cabelo, mas aí as mulheres principalmente têm uma preocupação muito grande com o cabelo também durante essa época do ano. Sim. Qual é o tipo de proteção que tem que ter? Existe também protetor solar específico para cabelo? O que é que o senhor recomenda também? Hoje a gente tem uns produtos multifunção, né? O cabelo ele também sofre muito com essa questão da exposição solar. Ele pode ter desde uma alteração da cor, né? Ficar com o pigmento ali um pouco mais amarelado, perder um pouco do pigmento, a ter um cabelo mais ressecado e perder até densidade. Isso também é depender do grau de exposição que a pessoa tem. O cabelo ele fica com aquele aspecto de palha, né? Meio mastigado, que os pacientes reclamam bastante. Então, a primeira coisa a se fazer é, se você for entrar, por exemplo, numa piscina, eu sempre aconselho que o paciente ele molhe o cabelo antes, né? Porque depois que o cabelo está encharcado de água, ele vai absorver bem menos cloro da piscina, que já seria uma coisa ruim, né? Essa mistura do cloro com a exposição solar, né, entre mergulhos repetidos, submersão, isso é ruim para o cabelo. A gente tem os produtos hoje que eles têm, são específicos, né, para esse público, que dão desde uma proteção para a questão da água do mar e da piscina, como também da radiação ultravioleta. E, doutor, antes da gente encerrar, nosso tempo já está quase se esgotando, mas a gente já tocou nesse assunto, o envelhecimento provocado pelo sol. Sim. Viralizou um tempo desse nas redes sociais também, uma foto de uma senhora que passava muito protetor no rosto, não passava no pescoço, para que as pessoas tivessem essa dimensão do envelhecimento provocado ao longo de muitos anos de exposição. Porque tem uma característica, né, que geralmente os especialistas falam, que o sol, você não vê o efeito dele no mesmo dia, né, com relação ao envelhecimento. Sim. Você pode ter ali uma queimadura, mas depois despela, passa um tempo e aí as coisas melhoram. Mas depois de muitos anos é que você vê essa questão do envelhecimento. Tem tratamento também para isso? Depois que passa muitos anos, o que é que pode ser feito? Bom, eu acredito que o vídeo ao qual você se refere, né, eu acredito que tenha sido o vídeo onde a gente vê uma diferença bem marcante da face, né, para o pescoço. Isso. Aquele vídeo, eu acredito, na verdade, que tenha sido um peeling de fenol que a paciente fez, onde a gente não pode chegar com o fenol na região do pescoço. Ela tinha, sim, um fotoenvelhecimento, né, é notório pelo colo, pelo pescoço, mas aí acredito que ela tenha se submetido a um peeling de fenol e deu justamente essa diferença, tá? O que é que eu oriento assim para o paciente? O sol ele traz efeitos a curto, médio e longo prazo. Os efeitos a curto prazo do sol, Ranieri, muitas vezes é um bronzeamento, né, essa queimadura. Primeira coisa a chamar a atenção dessa queimadura, por exemplo, você foi na praia e aí, pelo seu tom de pele, há muita possibilidade de que você fique ardido, ao invés de bronzeado. Se isso acontecer, assim eu vou. A região que ficou ardida é uma região que a gente deve ficar alerta porque existe uma possibilidade maior de decorrência dessa queimadura haver uma maior possibilidade de, na velhice, por exemplo, você apresentar câncer de pele. Tá? Então é esse o cuidado que a gente pede, por exemplo, para as pessoas que vão com bebê, com pele clara, né? Para que não deixe isso acontecer. Dói no coração do dermato quando chega um paciente queimado por queimadura solar, porque infelizmente essa possibilidade ela é real, tá? E a médio e longo prazo, o que a gente tem é flacidez. Então, um dos efeitos deletérios da radiação ultravioleta na pele também é fazer com que a pele afine, né? E isso deixa a pele com um aspecto cada vez mais envelhecido. Além disso, a gente tem uma alteração no pigmento da pele, né? Com
o envelhecimento, a região que foi exposta ao sol. Acredito que quase todo mundo já tenha visto aí em casa, né? As pessoas de 60 anos acima, elas vão ter muitas lesões, às vezes branquinhas, parecendo um confete salpicado na região, principalmente dos braços, das pernas, como também lesões escuras, que são as chamadas melanoses solares, tá? Essas lesões, ambas têm tratamento, a gente consegue amenizar alguma coisa, melhorar o aspecto, que é o que incomoda muitas vezes os pacientes, né? E a longo prazo a gente vai ter essa perda, né, na qualidade da pele, deixando a pele realmente muito envelhecida e com uma imunidade alterada. O próprio envelhecimento, né, a nossa imunidade, ela, nesse exato momento aqui, ela está trabalhando ao nosso favor, né, combatendo N situações no organismo, deixando células cancerígenas que todo mundo tem dormindo, né, isso aí é um trabalho do nosso sistema imunológico. E o sol também atrapalha, né, esse sistema imunológico. Pode perceber que às vezes quando a gente tem uma exposição solar intensa, né, tem paciente que diz, doutor, eu estou tão enfadado, eu passei o dia no sol. As pessoas falam, o sol enfada, Isso, né? é justamente porque ele tem esse potencial de mexer com a nossa imunidade, Ranieri. E a gente pede extrema atenção também com esses extremos da população, né? As crianças e os idosos, porque o quadro ele se intensifica muito mais. São dois grupos onde a imunidade, no primeiro grupo, ela está se formando e no segundo grupo, dos idosos, ela está decaindo. Então, exposição solar para esses dois extremos da população, eu consideraria que é bem pior. Tá bom, tá dado o recado, o alerta aqui. Quero muito agradecer ao Dr. Vinícius Ribeiro pela participação aqui na nossa TV Universitária, no nosso TV Entrevista. Volte sempre, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Eu deixo aqui o alerta, né, para todo mundo que está vendo essa entrevista, para que não relaxe nos cuidados de fotoproteção. Qualquer lesão suspeita, procurar o dermatologista, né, ou o médico que você tiver acesso, que ele vai estar encaminhando para um exame especializado. E quanto mais cedo a gente conseguir dar esse diagnóstico, né, menor é a cirurgia e maior o potencial de cura. Maravilha, doutor. Obrigado mais uma vez. O nosso TVU Entrevista vai ficando por aqui. A gente lembra que esse episódio vai ficar disponível na página da TVU no YouTube. Uma boa noite para você e até a próxima.